Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática e a gente está aqui para dar continuidade à nossa aula de Estatística, Medidas de Tendência Central. Na nossa primeira aula nós falamos sobre média aritmética. Nossa segunda aula falamos sobre moda, o elemento que mais se destaca dentro da sua amostra, dentro do seu conjunto de dados. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre medianas. Mediana. Bom, o nome já sugere que mediana seria um valor que está no meio da amostra, um valor médio. Só que nós estamos falando de posição. Diferente do cálculo de média aritmética, que seria um valor médio de todos os elementos da sua amostra, mediana nós estamos falando que um elemento que ocupa a posição mediana, a posição no meio da amostra. Só que para isso a gente precisa ressaltar algumas coisas sobre a mediana e eu digo para você tomar um cuidado especial com o cálculo de mediana. Primeiro cuidado, quando você pegar uma amostra de dados estatísticos, a primeira coisa que você deve fazer é observar se esses dados estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Naturalmente a gente acaba organizando em ordem crescente. Então a gente chama isso aí de criar um rol. Rol é organizar as suas informações em ordem crescente. Isso é obrigatório quando se trata de cálculo de medianas. Beleza? Então, cria um rol, ordem crescente. Segundo, precisa verificar se a quantidade de elementos que você possui dentro da sua amostra é uma quantidade par ou ímpar, que nós vamos ter tratamentos diferentes se a quantidade for par ou ímpar. Então, vamos começar com quantidade ímpar de elementos. Se nós temos uma quantidade ímpar de elementos, significa que existe alguém numa posição central. Existe um elemento central. Esse elemento central é exatamente o valor da sua mediana. Mas eu preciso saber que posição central é essa. Por exemplo, se eu tenho 5 elementos, a posição central é a terceira. Como que eu sei disso? Eu pego os meus 5 elementos e divido por 2. Vai dar um valor quebrado se o número de elementos for ímpar. Esse valor quebrado, você sempre arredonda para cima. Então, deu 5 sobre 2, deu 2,5, arredondo para cima 3, ou seja, é o elemento que está na terceira posição. Se eu tenho 15 elementos, eu divido 15 por 2, dá 7,5, arredondo para cima, ou seja, eu quero o elemento que está na oitava posição. Se eu tenho 55 elementos, se eu divido por 2, 55 dividido por 2 dá 22,5. Edita aí que deu falha. 55. 55 dividido por 2 dá 27,5. Então, arredonda para cima, 28. Certo? Então, eu preciso saber a posição central para que eu vá na minha sequência ordenada e pegue o elemento que está nessa posição. Então, se a quantidade de elementos for ímpar, um elemento central. Para saber a posição dele, divide por 2 e arredonda para cima. Beleza? Segundo caso, se a quantidade de elementos for uma quantidade par de elementos. Se a quantidade for par, não existe um elemento central. Existirão 2 elementos centrais. Eu preciso identificar quem são os 2 e tirar uma média aritmética entre eles. Média aritmética, o nosso primeiro cálculo, de 2 elementos, somar e dividir por 2. Ok? Bom, e como eu faço para saber a posição dos 2 elementos centrais? Quase que o mesmo esquema do caso anterior. Se eu tenho uma quantidade par de elementos, 4, pego essa quantidade e divido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Eu vou pegar o elemento calculado e o elemento seguinte. Então, eu vou pegar o segundo e o terceiro. Repetindo, 4 elementos. Dividido por 2 dá 2. Exato. É o segundo elemento. Só que eu pego este e o próximo. Segundo e terceiro. Outro exemplo. 10 elementos na sua amostra. 10 ordenados. 10 dividido por 2 dá 5. Exato. Eu vou pegar o quinto elemento e o próximo. Sexto elemento. Eu tenho 30 elementos na minha amostra. Divide por 2 dá 15. Você vai pegar o 15º e o seguinte, 16º. Encontrou os 2 elementos? Sua amostra já está ordenada? Pega os 2 elementos que você precisa, soma e divida por 2. Beleza? É assim que a gente calcula mediana. Não se esqueça de organizar os seus dados de forma crescente. Criar um rol. Certo?
Bom, e assim a gente tem o fechamento das nossas 3 medidas de tendência central, certo? Então, queria que você aguardasse e esperasse os exercícios que nós faremos sobre esses três elementos, as 3 medidas de tendência central, certo? Eu queria que você ficasse ligado também nas novidades do nosso Instagram, @aprenda.com. Lá você vai ter dicas, vai ter resumos, vai ter vídeos e sempre novidades para te ajudar nos seus estudos, certo? Eu te espero, valeu, obrigado.